canal. Hoje você vai no YouTube e você tem mais informação no YouTube por segundo do que a televisão tem em toda a programação dela. As pessoas estão usando, estão aprendendo com esse tipo de rede, né? É uma coisa um pouco diferente. A audiência, a gente já não senta na frente de uma televisão e fica olhando com o olhão assim e deixa a televisão passar, né? Não, no computador não, você senta, você tem uma participação, você tem uma troca, né? Isso faz toda a diferença, porque nós vamos buscar o que a gente quer e quando a gente acha o que a gente quer, a gente pode fazer uma intervenção, né? Isso eu acho que muda totalmente o agenciamento que a sociedade faz dela mesma, né? Mas a gente consegue lá, se a gente pode fazer o que a gente quer, se a gente pode publicar sem pedir permissão, eu posso achar coisas sem pedir permissão, eu posso fazer qualquer coisa dentro da internet, a gente fica com muito mais informação, com muito mais recursos, né? O meu filho, ele tem 13 anos, ele fala inglês super bem e o curso dele chama YouTube. Ele fica lá, ele vai no YouTube, fica ouvindo coisas, fica nas... Nossa, o cara ele fala com sotaque britânico, fala com sotaque americano, e com muita tranquilidade, né? Então a gente percebe o seguinte, na internet falar é fácil. Né? Essa frase, na verdade, vem de um conceito que chama Manifesto Clutrain. Manifesto Clutrain foi criado em 1999, foram por 4 americanos. Eu acho que o mais famoso dele é o tal de Dave Weinberger, que é um cara que eu tenho usado muita informação desse cara para tratar de assuntos de internet, de estudos, tal. Ele é o mais filósofo deles, né? Mas era o Dave Weinberger, o Doc Searls, que é um cara que tem uma ação muito grande dentro desse mundo de software livre e tal. Tem um outro cara que é um public relations chamado Christopher Locke, que é um veterano da internet e tal. E tem um outro que se chama Rick Levine. Então esses 4 caras fizeram um manifesto, acho que a principal frase deles era: o mercado são conversações, falar é fácil e o silêncio é fatal. O mercado é conversação, porque assim, a gente está na internet para fazer o quê? A gente está na internet para conversar. Todas as coisas que a gente tem lá é para troca de conversas. Se considerando que se você blogar, você está conversando, se você twittar, você está conversando, se você está falando no chat, você está conversando, se você está criando um vídeo e coloca esse vídeo lá, na verdade você está conversando. E uma conversa mediada pela tecnologia, ela vai ser diferente da conversa que a gente tem no dia a dia, né? Não tem muito... Mas é um tipo de conversa, né? E aí, uma coisa que falar é fácil, né? Na internet, se você quiser, você pode falar com qualquer pessoa do mundo, né? Você tem condições de buscar, acha o e-mail do cara, acha o Facebook da pessoa, se você quiser realmente procurar alguma coisa e quiser um resultado, lá você vai achar, né? E eu estou falando isso daí no nível de procura, de busca muito básico, né? Não é uma que a gente precisa realmente buscar. Em segundos a gente acha o nome de qualquer pessoa, né? E o silêncio é fatal. O silêncio é fatal porque se você está em silêncio na internet, você não existe, né? Acho que a máxima é existir é ser visto, né? Se você não publica nada, se você não faz nada na internet, se você não tem ideia, se você não twitta, se você não bloga, se você não participa do Facebook, se você não tem conta de e-mail, você não existe, né? E é muito importante isso daí, porque uma coisa que eu estava vendo no YouTube, numa palestrinha do Gary Hamel,
ele fala que é o seguinte, as lideranças, né? Quer dizer, antes a gente tinha uma liderança porque o cara falou, né? Hoje a liderança ela é quase em tempo real. Se você parou de falar, o cara já não segue mais, ele esquece de você. Então tudo virou um pouco líquido, né? Rapidamente a gente começa a perder ou ganhar as coisas, né? Quer dizer, a rede que você está convivendo. Se você não deixar a rede ficar em silêncio, você vai sumir. Entendeu? Demora um tempo, porque tudo que a gente está falando na internet, tudo que a gente está colocando está lá, vai ficar guardado. Né? Isso também te dá uma outra condição, que é a condição de reputação. Né? Porque se você começa a falar muita besteira, você vai passar por uma pessoa que só fala besteira, e isso daí, tirar isso do teu histórico vai ser muito difícil. A sociedade, assim, a minha primeira preocupação na internet foi trabalhar com privacidade. Né? Até tinha um grupo também na GV, que tinha um pessoal que teve um selo de privacidade e tal. Eu tive envolvido com isso naquela época e tal. Mas assim, eu percebi que a gente trocou a privacidade por algumas coisas. Né? Nós trocamos uma privacidade por viver em rede, a gente trocou privacidade por participar no Facebook, a gente trocou privacidade por coisas que talvez nos enriqueçam mais como ser humano. Agora, tem dos dois lados, quer dizer, às vezes a privacidade, alguma coisa você quer manter para você, né? A nossa geração, eu acho que tem muito disso. Assim, a nossa geração, eu conheço muita gente que não tem um Facebook porque eu acho horrível, né? É totalmente lógico para quem não viveu, não nasceu nisso. Mas assim, pro meu filho... É sempre escolha, então é consciente. É consciente, né? Para legislação, para direitos no futuro, isso tem que ser levado em conta. Tem que ser, porque a gente trocou, não a privacidade, quer dizer, o meu dado, eu acho que ele até, quer dizer, o Facebook, o Google, eles fazem transações com os nossos dados. Onde eles ganham dinheiro é fazendo transação com os nossos dados. É saber o que nós fazemos na internet, é saber como a gente usa, para onde a gente vai, para onde a gente vê, o que a gente procura. Isso tem um valor, né? Esse é o Zeitgeist, né? Que é onde que o Google ganha dinheiro, é nisso. Filtrando essa informação. Só que essa informação não vai chegar com o meu nome, entendeu? Porque é quase impossível ter um controle tão grande, né, nessa massa de dados. É uma quantidade de dados absurda. Então, mas eu acho que a gente vai ter que lidar com essa privacidade, essa geração futura vai ter que lidar de uma maneira muito diferente do que nós fizemos. Né? Agora, né, é uma discussão e está aberta essa discussão. Né? Porque é o seguinte, até pouco tempo, né, não faz muito tempo, assim, as pessoas que acessavam a internet e tal, entendiam que o virtual era uma coisa e o real era outra. Né? Então, assim, eu fazia era meio uma questão meio esquizofrênica, né? Então, eu tinha uma vida no digital e todo mundo falava, o que você faz tanto na internet? Né? Parece que era um outro mundo, eu vivia um outro mundo. E eu tinha o mundo presencial, real, né? Que era o mundo do dia a dia. Só que é o seguinte, assim, ninguém mais acha isso. Quer dizer, todo mundo sabe que o virtual, ele não é uma contradição do real, né? Ele é o oposto do presencial, né? Mas não do real. Quer dizer, tudo que a gente faz na internet, ela tem uma consequência real, né? Se você faz você vai roubar uma senha, vai entrar no banco, não sei o que, você está roubando, entendeu? Lógico, entendeu? Então não a ação, ela é real, né? Agora, a vida foi mudando, quer dizer, algumas coisas que a gente foi aprendendo
gente vai ficar preocupando com a educação dos nossos filhos, se eles estão bem, se não estão bem, se estão fazendo, se estão usando a internet de uma maneira legal, interessante e tal. Isso daí a gente só vai saber acompanhando, conversando, né? Não vai saber vivendo, porque cada um vai ter a sua vida dentro da internet que a gente, mesmo com toda a falta de privacidade e tal, a gente não vai saber, né? Pela quantidade de dados, quantidade de coisas, a gente não tem como ficar fazendo ficar atrás disso daí, né? Eu acho que muda aí, vamos mudar de assunto. Não, mas indo um pouco nisso daqui, porque uma coisa que a gente também percebe que assim, tudo que a tecnologia fez para controlar, tudo, é o mesmo canal da liberdade. Entendeu? Tudo que você usa para controlar, você usa para ser livre. Entendeu? Então, quer dizer, a gente aprendeu na internet que você pode usar as mesmas vias, né? Sabendo usar, né? Isso daí, essa história de multidão é uma referência de um filósofo chamado Tony Negri. Ele tem 2 livros muito importantes, ele e um americano chamado Michel Hart. O primeiro foi um livro chamado Império, que ele fala do poder soberano, o poder como se estabelece uma sociedade moderna, capitalista, etc. E tal. Só que, quer dizer, como toda a sociedade, né, e é uma análise bem marxista, eu acho, do Negri, quer dizer, toda análise marxista tem uma ideia de contradição, né? Então, a contradição desse movimento imperial é um movimento de multidão, né? Porque são as pessoas que conseguem, numa brecha do sistema, estabelecer